corretora de imóveis, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do passo a passo para a sua primeira venda. Eu sou Beatriz Stuebel e hoje eu preparei uma aula indispensável para o seu atendimento. Então venha comigo, pegue caderno, pegue caneta, que hoje você vai precisar anotar, porque todas essas informações você precisa ter na ponta da língua para fazer um bom atendimento. Então, hoje vamos aprender sobre produtos e sobre negociação. Então, cada produto, ele tem a sua forma de negociação. Então, você precisa entender quais são os produtos disponíveis em estoque, quais são os produtos que a sua construtora, a sua imobiliária tem disponível. Escolher um produto e entender a forma de negociação desse produto para começar a fazer os primeiros atendimentos. Por quê? Porque o cliente vai te fazer perguntas e se você não souber sobre o produto, não souber sobre a negociação, você vai ficar rodando, não vai pegar o cliente ideal e não vai conseguir encaixar o produto no perfil do cliente certo. Então você precisa entender as duas coisas para daí sim começar a fazer a sua captação de clientes, para daí sim começar a montar a sua carteira de clientes. Então escolhe um produto que você se identifique, um produto que seja um pouco mais fácil de fazer as vendas. Normalmente esses produtos são os produtos mais em conta, os produtos do Minha Casa Minha Vida. Então pegue esses produtos e entenda um pouquinho mais. Você vai ter imóveis na planta, você vai ter imóveis em construção, você vai ter imóveis prontos, você vai ter imóveis novos, você vai ter imóveis usados. Então você precisa entender cada um qual é o perfil de cliente, cada um qual é a sua forma de negociação, e isso, claro, que vai levar um tempo, mas para você começar, você precisa escolher um desses produtos e entender a forma de negociação desse produto, para daí começar a apresentar para os seus clientes. Isso vai te facilitar para fazer os primeiros atendimentos, tanto pelo WhatsApp, tanto por ligação, tanto pelo atendimento presencial, porque você vai saber o que você está falando. Claro que ninguém consegue, de início, nos primeiros meses, aprender todos os produtos, aprender todas as negociações, não. Mas você aprendendo um produto, aprendendo uma forma de negociação, você vai conseguir achar os clientes para esse tipo de produto. E conforme você vai montando sua carteira, conforme os clientes vão fazendo pedido de outros produtos, você vai entendendo e buscando mais informações desses outros produtos. Então, você precisa ter um início, precisa começar com algum produto. Então, escolha um produto, escolha um imóvel facilitado. Eu sempre oriento aos corretores iniciantes para começar com um imóvel com facilidade de negociação, com um imóvel que parcele a entrada, com um imóvel que o sinal de negócio seja baixo, com um imóvel que aceite um financiamento, né? Então, normalmente as construtoras ou as imobiliárias, elas sempre têm aqueles produtos que estão vendendo com mais facilidade. Então escolha esse produto. E a primeira coisa é você entender o que esse produto tem. Quais são as opções que esse produto fornece. O que o cliente poderia gostar que tem nesse produto. Então você conhecer o produto. Normalmente não, todos os imóveis, tanto prontos quanto usados, lançamentos, pré-lançamentos, todos esses produtos sempre vai ter um material dele, ou material impresso, ou material online, que é o book, que tem todas as fotos, com todas as informações, se tem área de lazer, localização, metragem, planta. Então, normalmente tem o book, tem o folder, vai ter um material online para você entender, um memorial descritivo. Então comece a ler um pouquinho mais sobre esse empreendimento, vá a fundo, entenda qual é o material usado, entenda quantos quartos tem, qual é a metragem, a localização, o que tem próximo na região desse produto, quais seriam os clientes que buscariam por esse produto, né? Então busque essas informações, entenda um pouquinho mais, estude mais detalhes sobre esse produto, para você, quando for falar com o cliente, você falar com muita segurança. Então você sabe que qualquer pergunta que o cliente for fazer sobre esse imóvel, você tem na ponta da língua.
E claro, se houver alguma informação, porque alguns clientes às vezes fazem algumas perguntas que tem que ir atrás da engenharia para responder. Mas tudo bem, não tem problema. Se for alguma pergunta muito específica, você fala que vai buscar essa informação e depois passa essa informação para ele. Mas as coisas básicas, as coisas que simples que todo cliente pergunta, você tem que ter isso na ponta da língua. Você precisa passar essas informações para o cliente se interessar no produto, tá? Então você aprendeu sobre o produto, entendeu todos os detalhes do produto, separou esse material. Esse material tem que estar disponível no seu celular, no seu computador. Você tem que ter esse material impresso para qualquer momento que você precisar, você estiver com o material disponível. Então, entender um pouquinho os detalhes sobre o produto, sobre esse empreendimento. Então, agora você vai partir para negociação. Você vai entender qual é a forma de negociação desse produto. Vamos pegar um exemplo de um produto do Minha Casa Minha Vida. Um imóvel de 140 mil. Então, você entendeu o valor do imóvel, entendeu os detalhes. Agora, você vai conseguir entender se esse cliente vai ter perfil de compra para esse produto. Porque não adianta o produto ser lindo, maravilhoso, bem localizado, se essa condição não vai entrar no orçamento do seu cliente. Então, você precisa entender qual é o perfil do cliente que compra esse produto. O que esse produto oferece de facilidade de negociação? Como você pode comprar esse produto? Então, um produto do Minha Casa Minha Vida, e que agora é o novo Casa Verde e Amarela, ele pode ser financiado, né? Ele financia normalmente 80% a no máximo 90%, dependendo ali da tabela que você usar. Ele financia de 80% a 90% sobre o valor do imóvel. Sempre é sobre o valor da avaliação do imóvel, tá? Então, às vezes, algumas construtoras, a Caixa vai lá, avalia o imóvel, a Caixa ou o banco, normalmente é a Caixa ou o Banco do Brasil, quando é Minha Casa Minha Vida, tá? Então, normalmente a construtora recebe a avaliação do banco, recebe a avaliação, olha, esse imóvel vale 150 mil. A construtora decide fazer a venda a 140 mil. Então, no financiamento, o financiamento será feito pelo valor da avaliação. Então, esse cliente, ele vai fazer o financiamento sobre a avaliação do imóvel, mas ele vai pagar nesse imóvel 140 mil. Então, você sempre tem que entender questão de avaliação do imóvel e questão da venda do imóvel, beleza? Segundo passo. Entendeu o valor do imóvel? Entendeu a avaliação dele? Agora você precisa saber qual é a capacidade de financiamento desse imóvel. Eu vou resumir aqui, no próximo vídeo eu vou fazer toda essa forma de negociação explicada ali pelo computador, fazer a simulação do financiamento, tudo bonitinho, mais detalhado. Mas aqui eu vou dar uma resumida para você entender e conseguir passar essas informações para o cliente, tá? Então, você entendeu a avaliação do imóvel, entendeu o valor de venda dele? Esse cliente, ele vai fazer o financiamento pelo valor da avaliação, mas vai pagar o imóvel pelo valor da venda que a construtora definiu. Então, vamos lá. O cliente, o que ele precisa, qual é o perfil que ele precisa ter para fazer esse financiamento? Então, é isso que você precisa entender. Qual que é a renda ideal para esse cliente? Normalmente, vai ser uma renda para um imóvel de 140 mil, você vai precisar ter uma renda aí a partir de R$ 1.800. Então, um cliente com uma renda a partir de R$ 1.800, ele pode ter uma capacidade de compra desse valor do imóvel. Então, é isso que você precisa entender. Porque não adianta você pegar um imóvel de 200, 300 mil e tentar encaixar um cliente de R$ 1.800 que não tem entrada, que não tem saldo do FGTS, que ele não vai se encaixar no orçamento dele, ele não vai conseguir fazer essa compra. Então, você vai apresentar o produto, vai encantar o cliente e no momento que ele for mandar uma documentação ou tentar fazer a compra, ele não vai conseguir, porque não encaixa, esse produto não encaixa no perfil dele. Então, é isso que você precisa entender antes de começar a apresentar para o cliente. Então, o cliente, ele precisa te passar todas as informações básicas de perfil para você entender se esse cliente financia ou não. E quais são essas informações básicas? Primeiro, você precisa entender a renda desse cliente. Esse cliente, ele trabalha autônomo ou ele trabalha registrado? Se ele trabalha autônomo, o autônomo compra? Compra. Ele tem duas formas de compra.
Ele tem a primeira, que ele pode usar a declaração do imposto de renda da pessoa física, só que essa declaração ela é só feita em março e em abril de cada ano. Então, se ele não fez nesses 2 meses essa declaração, ele não consegue fazer no restante do ano. Então, esse cliente, ele pode fazer por imposto de renda ou ele pode fazer por extratos bancários. Então, ele tem que comprovar aí, pelo menos os 6 últimos meses, uma movimentação bancária do rendimento dele mensal para que o banco aceite como uma comprovação de renda. Então, o autônomo tem 2 opções. O registrado, ele já é mais facilitado. Se ele tem um holerite, ele vai usar o holerite para comprovação de renda. E muitas vezes esse cliente, ele também tem um saldo de FGTS que vai ajudar ele a bater aí o valor da entrada do imóvel. Então, com esse holerite, você precisa ver, você sempre vai pedir a renda desse cliente e alguns clientes vão falar a renda bruta e alguns vão falar a renda líquida. Você sempre vai usar para financiamento a renda bruta. Então, eu sempre peça para o cliente qual o valor da sua renda bruta. Porque às vezes o cliente fala, hoje eu recebo 1.100, mas no holerite dele tá 2.000, né? Então, é esse 2.000 que conta aí para fazer o financiamento. Entendeu a renda do cliente? Agora você precisa saber o estado civil dele. Ele é casado? Porque se ele for casado, a companheira dele ou o companheiro vai precisar informar a renda também. Então, todas as informações de quando é casado, as informações é das 2 pessoas. Então, é do marido e da esposa, ou vice-versa. Entendeu ali o estado civil dele, ele informou se é casado, solteiro. Se for casado, você vai informar os dados do cônjuge também. Se for registrado, também entra no financiamento. Se for autônomo, é opcional. Se não estiver trabalhando, não tem problema, mas ele entra também no financiamento. Então, aí também entra a regrinha da restrição. Se os 2 estão com o nome limpo, ok, dá sequência. Se um só tem o nome limpo e os 2 são casados no papel, não tem jeito. O outro vai precisar regularizar a restrição dele. Então, consulte o CPF. A gente tem um grupo aqui a minha equipe, ela tem um grupo onde você informa o CPF e a gente já responde ali com a informação se é possível, se essa pessoa tem restrição ou não. Então, você que entrou agora no mercado imobiliário, você provavelmente também vai ter um acesso onde você consulte as informações sobre a restrição. Então, sempre esse momento é sempre importante você começar com essas perguntas, porque senão você vai continuar o atendimento e vai chegar lá no final, você vai estar empolgado com esse cliente, o cliente também vai estar empolgado com o imóvel e vai chegar no final lá e vai se deparar com uma grande restrição. Então, você entendeu a renda dele, entendeu o estado civil dele, se ele é casado ou não. Agora, você precisa entender a idade. O ideal para financiamento é a partir de 18 anos até uns 54, 55 anos por aí. Porque a partir dos 50, ele começa a reduzir o período de financiamento. Então, esse cliente, ele tem até 30 anos para fazer esse financiamento. Então, você entendeu a renda dele, entendeu o estado civil dele, entendeu se ele tem a idade ideal. Agora, você precisa entender a condição dele. Precisa entender se ele tem um dependente. O dependente, ele vai ajudar na questão do subsídio. Você precisa entender se ele tem saldo do FGTS. O FGTS vai ajudar a bater a entrada. E se ele tem algum valor disponível para entrada. Então, com essas informações, você vai traçar o perfil do cliente. E com esse perfil, você vai entender qual é o imóvel que se enquadra para ele. Que se esse imóvel que você estudou, se esse imóvel é um imóvel ideal para ele, se é um imóvel que cabe no orçamento dele. Então, você precisa entender essas 2 situações. O produto e a negociação. Entendeu os 2? Aí você vai atrás do cliente. Então, o terceiro passo é estudar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula.
que tenha anotado tudo aí em seu caderno, coloque em prática e vamos fazer a diferença no mercado imobiliário. Muito obrigada, um abraço.